Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 29 de janeiro do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 16 de Shevat, do ano 5781. E como nós estamos no sexto dia, então nós temos a nossa sexta aliá, a nossa sexta chamada a leitura da nossa Parashá Beshalach, 16ª Parashá, e também preparação, né, para o início do Shabat daqui a pouco. Então, daqui a pouco, no entardecer ao pôr do sol, nós estaremos então iniciando o Shabat. Então, desde já uma boa preparação para você e família do Shabat, e que realmente você e a sua família tenham um Shabbat Shalom, debaixo da graça e de toda a bênção do nosso grande Deus. A primeira gota de sabedoria do nosso Rebbe, que nós queremos trazer para você nessa tarde, ela diz assim: as pessoas pensam que Deus primeiro fez um mundo e depois nos deu instruções para seguir, a fim de que não façamos bobagens. A verdade é que as instruções vieram antes e o mundo foi projetado como um local para sua execução. Portanto, é um absurdo dizer que alguma coisa do mundo poderia ser um impedimento ao cumprimento da vontade de seu Criador. Não pode haver oponentes ao propósito da criação, só desafios significativos. Baruch Hashem. Aqui o que o nosso Rebbe, Menachem Mendel, quer trazer para nós e quer manifestar para nós a graça bendita do conhecimento, é que antes que o mundo fosse criado, fosse feito, o Eterno ele já tinha suas instruções. Tanto é que a Torá, ela é o projeto divino. Então, antes que houvesse qualquer partícula no universo, a Torá já existia. Foi o primeiro ato que Deus fez. Né? Como diz os nossos sábios, Ele, o grande eu sou, o Criador, o Todo-Poderoso, ele era sozinho. E aí ele começou então realmente a preparar todas as coisas para poder criar este universo, conhecido dentro da própria Kabbalah como o mundo inferior. E dessa forma, antes de tudo, Deus, ao criar a Torá, então ele criou as instruções, e depois ele criou o mundo para que realmente fosse o lugar onde nós possamos realmente executar as instruções que Deus estabeleceu. Por isso, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele diz que é um absurdo dizer que alguma coisa do mundo poderia ser um impedimento ao cumprimento da vontade de seu Criador. Não pode haver oponentes ao propósito da criação, só desafios significativos. Dessa forma, então, nós podemos compreender, pela graça bendita, na sabedoria do nosso Rebbe, que é um absurdo realmente a pessoa dar alguma, entre aspas, justificativa ou explicação dizendo que eu não posso seguir a Deus, eu não posso seguir os seus mandamentos, eu não posso agora fazer a vontade dele por causa disto ou daquilo. Então o Rebbe diz que é um absurdo realmente dizer que alguma coisa do mundo seja um impedimento para seguirmos as mitzvot, a Torá e os seus mandamentos. O que temos pela frente são desafios significativos. Esses desafios significativos, na realidade, não é para o nosso mal. Os desafios significativos, na realidade, é para o nosso bem. É para nos fortalecer, é fazermos mais fortes na nossa jornada, é para que nós realmente possamos cada vez mais sermos autênticos filhos do Altíssimo.
que realmente esses desafios significativos que temos diante de nós, que nós possamos vencê-los pela graça bendita de Hashem, sempre buscando nele o socorro, a ajuda, a força, a ousadia, a coragem, para que nós possamos realmente vencer os desafios e sejamos cada dia mais solidificados na nossa caminhada de fé monoteísta. E junto com os judeus, ombro a ombro, podermos realmente prestar um serviço do coração, um serviço verdadeiro de amor ao nosso grande Deus. Então, dessa forma, quando porventura alguma coisa possa acontecer na sua jornada e você seja tentado a dizer algo dentro do aspecto de que eu não consigo fazer tal coisa por causa disso ou daquilo, lembre-se das palavras do Rebbe, o justo da nossa geração, o nosso tzadik. É um absurdo procurarmos arrumarmos uma muleta para ficarmos aí tentando nos justificarmos, entre aspas, que eu não posso hoje, eu não posso porque, eu não sei porque, não é agora, eu não estou preparado, porque tem isso, é porque tem aquilo na minha vida, eu preciso disso, eu preciso corrigir isso, eu preciso abandonar aquilo, mais tarde, quem sabe eu venho realmente seguir, né, para os não-judeus, seguir as 7 leis universais, estudar Torá, fazer tzedakah, tefilá, techuvá, né, e assim nós vamos, né, a pessoa, melhor dizendo, a pessoa vai adiando a sua submissão ao Todo-Poderoso. Não procure muletas, porque normalmente a muleta quebra e vai quebrar a tua outra perna também. E aí não vai ficar nada legal. Entendeu? Então, do jeito que você está, do jeito que você do jeito que você pensa, é o momento propício para se render ao monoteísmo com as suas raízes judaicas e, sem sombra de dúvidas, servir ao nosso eterno, o único Deus, o único Salvador, o único Redentor, e podemos seguir nessa caminhada cada vez mais em direção à redenção no Mashiach e ao Olam Rabá, o mundo vindouro, que é a vida eterna. Então, por isso, não arrume muletas. Deus te fez perfeito. Isso significa que Ele te fez perfeito em todos os sentidos, né? E você não pode usar nenhum tipo de muleta para tentar explicar o porquê que você hoje, agora, nesse momento, não pode estar servindo ao Eterno um serviço do coração, um serviço com amor verdadeiro. Lembre-se que o instante que passou já não é mais prioritário, não é mais significativo. O momento significativo para Deus e você é este momento em que você está vivendo diante da sua presença. Ok? Então, vamos lá, sem muletas, e vamos seguir em frente. Mesmo que chegamos, né, ao ponto da nossa imperícia, vamos assim dizer, em obedecer, mas caminhando, estando no caminho, servindo o único Deus, mesmo que momentos ele venha com a sua vara ou o seu cajado, dar algumas varadas ou algumas cajadadas nas nossas pernas, no sentido de corrigirmos e nos aperfeiçoarmos, vamos em frente, não vamos desistir em hipótese nenhuma. Na realidade, nós conhecemos bem aquela expressão, né? É um caminho sem volta, mas aplicando isso na nossa jornada monoteísta, tem que ser mais pleno ainda. Este é um caminho que jamais retornarei, ou seja, jamais voltarei atrás, é para frente. Foi isso que Deus disse a Moshe quando o povo estava diante do mar de juncos e do outro lado estava o exército do faraó vindo
de encontro, né, ao povo. O objetivo do faraó e seus exércitos era realmente destruir e matar o povo israelita. E naquele momento, uma certa parte do povo começou a fazer preces, inclusive Moshe começou também a fazer preces. E qual foi o dito do Eterno a Moshe e ao povo? Por que, Moisés, você está clamando a mim? Por que você está gritando comigo? Esse não é um momento de ficar aí enroscado em fazer prece. Esse é um momento de agir. Não é um momento de fazer prece. Tem um momento para fazer prece e um momento de agir. E ali Deus estava dizendo a Moshe e ao povo: esse não é o momento de vocês fazerem prece. Eu já dei a ordem. Qual foi a ordem que dei? Qual foi a palavra que eu vos dei? Eis que eu vou vos tirar da terra do Egito, da escravidão do Egito, e vou conduzi-los à terra prometida que mana leite e mel. Quem que vai te impedir? O exército do faraó que vem vindo aí atrás? Quem que vai te impedir? O mar que está diante de você? Estes são, como diz o Rebbe, esses são desafios, obstáculos significativos que nós temos diante de nós para superá-los. Então Deus disse: o que importa neste momento é que o povo siga em frente, em marcha. É isso que importa. Não é um momento para ficar aí fazendo prece, né? No nosso linguajar que conhecemos muito bem, não é um momento para ficar enrolando, né? Você ficar com conversa fiada. Ah, mas por que isso, por que aquilo? Mas se eu tiver que andar nesse caminho, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Ah, mas como que é, como que não é? Então, na realidade, o que Deus está dizendo para nós é o seguinte, ó, para de enrolação. Para de ficar aí se escorando em muletas. A ordem é essa. O que eu tenho proposto para vocês? A redenção no Mashiach. E o que mais eu tenho proposto para vocês? O Olam Rabá, a vinda vindoura, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, por que você está enrolando? Se esse Deus que é único, indivisível e incorpóreo, não há nada e ninguém semelhante a Ele. Não há fora dele nenhum Salvador. Só Ele é Salvador. Qualquer outro aí que se apresentou como Salvador é balela. Só Ele é o grande eu sou. Só Ele pode dizer eu sou. Mas ninguém. Ninguém pode ser associado ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Como disse o faraó a Moshe: eu pequei contra Deus, o vosso Deus. Então, se Ele tem essas propostas para nós, e as suas promessas são reais e verdadeiras, como Ele é real e verdadeiro, as suas promessas não têm limites, as suas promessas são infinitas, como Ele é o Ein Sof, o infinito. Se nós temos isso diante de nós porque Ele fez a promessa, e Ele não é homem e nem filho do homem para mentir, e portanto Ele não nasceu e nem morreu, Ele é o que Ele é, e Ele fez a promessa, então pode jogar fora as muletas, pode colocar-se em marcha, em frente. Não importa os faraós, não importa os exércitos que estão servindo ao faraó, eles são mortais. Eles têm o seu dia, como eles tiveram o dia para nascer, eles têm o dia para morrer. Porque são mortais finitos. Mas a promessa que Deus te fez, ela é infinita. E se você quer ser infinito, é só você se colocar no caminho. Mas se você quer perecer junto com o faraó e os seus exércitos, dê ouvido a eles. Fique trancado dentro de casa. Fica fechado nos teus medos, nos teus pavores, nos teus terrores,
que eles, os faraós, trazem para você. E fecha os teus olhos às promessas eternas do grande eu sou. E aí, babau. Não adianta nem fazer mimimi depois, porque pode ser tarde demais. Então, por isso, o momento em que você está vivendo, em que você está ouvindo as palavras do Eterno, é para que você esteja nesse momento prestando a Ele um serviço do coração, um serviço com amor verdadeiro. Isso é o que conta para Ele e é o que conta para você, para a redenção do Mashiach e para o Olam Rabá. Ok? Como o Eterno diz, e disse a Moshe, o que importa agora é seguir em frente. Gershom, o neto de Arão, quando ouviu isso, a primeira coisa que ele fez, lançou-se ao mar. Deus disse, é para seguir em frente. O mar não é nada. E ele entrou ao mar. Junto com ele, os demais da tribo de Erudá foram atrás dele, do seu príncipe, do seu líder da tribo. E foram entrando. As ondas vieram, bateram neles, dificultando o avanço, mas eles seguiram em frente. E foi andando, entrando cada vez mais no mar. E as águas subindo, subindo, subindo. E segundo os nossos sábios, quando chegou naquele momento em que realmente todo o corpo seria coberto pelas águas, foi exatamente nesse momento que Deus disse a Moshe, ergue os teus braços e com teu cajado toque a água, e então as águas se abrirão. Mas Gershom, o neto de Arão, ele deu o exemplo. A ordem é em frente, em marcha? Então, eu não tenho muleta, eu não tenho desculpas, eu tenho uma promessa real e verdadeira. Então ele foi em frente. Então por isso, diante dos faraós que estão presentes aí nos dias atuais, diante dos exércitos dos faraós que estão aí, cada vez mais com palavras negativas, de derrotas, de medo, de pavor, cada vez mais palavras fúnebres e não palavras de vida, eles estão aí. Se você der ouvidos, você perde a visão. Perdeu a visão, você erra o caminho. Errando o caminho, você está junto com o faraó e os seus exércitos, às portas da sua própria morte, da sua própria destruição. Então, por isso, focado nas promessas divinas, focados na Torá, focados para nós não judeus, Benei Noach, focados nas 7 leis universais, no estudo de Torá, na tefilá, as preces diárias, conexão com Deus, techuvá, arrependimento e retorno diário para com Deus, sedaká, atos de bondade, caridade, justiça, aplicando seus dízimos e ofertas naquilo que é honroso, em causas nobres, em socorrer também aos pobres, às viúvas, os órfãos. E não resta dúvidas que, como dizem os nossos sábios, principalmente onde tem casa de estudo de Torá, aplicando nesses lugares. Temos a nossa sinagoga lá no Brooklyn, São Paulo, Benei Noach Brasil, sob a liderança do Rav Yaakov Geranstad, os projetos que ali tem. Cada comunidade nas suas regiões também tem as suas prioridades locais e regionais que precisam da sua tzedakah. Procure as suas comunidades regionais. Se você não tem, procure alguma e faça e participe da tzedakah.
Não adianta nada você ficar aí retendo a tzedakah, porque você está retendo o progresso do monoteísmo, do estudo de Torá. E você precisa ser participante, coautor nesta benfeitoria para o mundo e para a humanidade, para trazer mais luz, trazer mais presença divina através da Shekhinah de Hashem, trazer cada vez mais a realidade e a verdade do monoteísmo, que há um só Deus, indivisível, único, redentor, Senhor e Salvador. Fora dele não há Deus e nem salvação. É você ser participante de forma ativa. Foi isso que Deus disse a Moshe ali na beira do mar de juncos. Não é hora de ficar aí fazendo prece, é hora de agir. Tem aquelas pessoas que dizem assim, bom, eu vou primeiro orar, pedir a Deus discernimento, para depois agir. Não, senhor. Está errado. Você já sabe o que é bom e o que é bem para se fazer. Você não tem que pedir, você não tem que ficar enrolando Deus com as suas pressas. Você tem que agir. Os teus atos precisam ser nobres. E por isso é importante Teshuvá, Tefilá, Tzedakah, estudo de Torá, as 7 leis universais. Isso significa que você precisa Teshuvá, Tefilá, Tzedakah, estudo de Torá e as 7 leis universais. Isso significa que você tem que ter mão aberta. Disse o profeta, por que gastais o teu dinheiro naquilo que não é pão? E nós sabemos que a palavra da verdade, a Torá, é comparada ao pão. É o maná que ele trouxe do céu. Aqui nós estamos vendo, na nossa paraxá dessa semana, a questão do maná, o pão que alimenta, desceu do céu. Deus deu o pão, fez chover, no bom sentido, o maná. Depois temos lá o Monte Sinai, onde ele fez também chover o maná celestial, a Torá. Então é tempo de agir, não é tempo de ficar enrolando Deus e nem a obra de Deus. Então quem se envolve com a obra de Deus dentro dessas 5 dimensões e não separados, ela é uma coisa só. Ela precisa ser uma coisa só. Quando o povo passou o mar, eles cantaram como um só coração, uma só alma, um só espírito, uma só voz, um só agradecimento ao Todo-Poderoso. É assim que nós precisamos agir. Então, não é tempo de enrolar, não é tempo de usar muletas, é tempo de agir. Ok? Quem ainda não tem o guia Benei Noach, que é da autoria do nosso Rav, Yaakov Geranstadit, é bom adquirir o guia Benei Noach, né? E segundo o nosso próprio Rav, Yaakov, o objetivo desse livro é trazer orientação à comunidade Benei Noach, para que possam expressar sua fé de forma metódica e organizada, bem como também despertar dentro do meio judaico o interesse de outros rabinos a se envolverem nestas questões halássicas, as leis da Torá, que até o momento foram pouco estudadas, né? Então, dessa forma, o nosso Rav, ele traz o guia Benei Noach, para que nós possamos aí ter a orientação para podermos expressar a nossa fé monoteísta com raízes judaicas, né? No sentido de termos uma forma metódica e organizada. Guia Benei Noach, você não pode deixar de ter esse livro em sua casa, né? Quer ver só como que você inverte os valores, achando que você está agindo de uma forma certa? Em vez de você adquirir o guia Benei Noach, você compra um livro de Kabbalah.
você está invertendo valores. Sabia disso? Sabia? Primeira coisa, você precisa adquirir um guia. Depois do guia, Edna, depois do guia você precisa adquirir o Sidur Bnei Noach. São 2 livros principais que você precisa ter na tua casa, que você precisa ter junto contigo. É dessa forma aqui, ó. Aí você deixa de comprar o guia Bnei Noach, você deixa de comprar o Sidur, que é o livro compilado também pelo nosso Rav Yaakov, para as preces diárias, as preces de Shabbat, com mais orientações sobre salmos, por exemplo, né? Tem ali a questão dos salmos, onde você tem ali, para que finalidade você vai recitar salmo tal. Então ali tem as orientações básicas para aquilo que é do nosso cotidiano. Então você deixa de adquirir esses 2 preciosos livros, né? No momento eu não estou aqui em mãos com o Sidur de orações, né? As preces, mas é o guia Bnei Noach e o Sidur das nossas preces diárias. E dessa forma, o que acontece? Você não tem esses 2 livros, mas você compra um livro de Kabbalah e acha que está fazendo um grande negócio. E você não está fazendo um grande negócio. Você está dando uma inversão de valores. Você precisa conhecer Guia Bnei Noach e o Sidur das preces diárias de um Bnei Noach. Aí você pega, vai em algum lugar, né? Temos o livro de Kabbalah, e mais o outro livro de Kabbalah, que são 2 livros que nós temos aí por orientação do nosso Rav Yaakov, para os Bnei Noach, para estudar. Mas primeiro nós temos que conhecer Guia Bnei Noach e o Sidur das preces diárias Bnei Noach. Ok? Então, vá em frente nisso. Não fique usando muleta. Ah, mas eu quero conhecer Kabbalah, depois eu compro o guia, depois eu compro o Sidur. Você está usando uma muleta. Então, no sentido aí, em vez de você prestar um serviço reto, vamos dizer, um serviço de coração, com amor verdadeiro, você está servindo o Eterno de muleta, mancando dos lados. Então, por isso, Guia Bnei Noach e Sidur de preces diárias para um Bnei Noach. Na hora que você estiver prático nisso daí, aí você parte para os livros segundo uma orientação rabínica mais apropriado para o teu crescimento, né? Se você está na primeira série, não tem como você chegar ao nível universitário dando um pulo. Você precisa obedecer às etapas, entendeu? Por quê? Porque se você pula as etapas, você pode cair num erro terrível de uma má interpretação de alguma coisa. E isso vai dificultar o teu caminhar. Vai dificultar o teu caminhar. E aí pode trazer, inclusive, problemas em que você pode colocar até a fé em dúvida. Né? Nós temos o livro da Kabbalah, que autor é o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg. Ele fala num dos seus capítulos, né, os erros que podem acontecer de você estudar a Kabbalah de forma errada, sem uma orientação rabínica. É perigoso isso, né? Então por isso nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. Tem muita gente que está vindo para o meio Bnei Noach, está entrando direto na Kabbalah e está procurando previsão do futuro e não como obedecer a Deus segundo as 7 leis universais e mais as demais orientações que os rabinos dão. Teshuvah, Tefilá, Sedaká, estudo de Torá e as 7 leis universais. Estão pulando etapas, né? E ali
num dos capítulos, o rabino Yitzhak Ginsburg, ele fala dos perigos de estudar de forma incorreta a Kabbalah. Então, cuidado aí com essa questão de Kabbalah, viu, gente? Não tem coisa melhor do que arroz com feijão. Uma criança, quando nasce, ela precisa do leite materno. Se você der para a criança quando nasce uma macarronada, você mata a criança. Depois de um tempo, essa criança vai passar para a papinha, um alimento um pouco mais sólido. Mesmo assim, se você der para ela uma bela de uma macarronada, você poderá trazer problemas sérios da saúde para aquela pessoa. Então, portanto, né, respeitar as etapas que Deus deu a nós, Benei Noach, principalmente porque nós não nascemos num lar judaico e não aprendemos desde a nossa pequenez realmente os caminhos judaicos da Torá, ok? Nós estamos nos primeiros passinhos, nos primeiros anos da nossa vida de fé. Então, não procure pular etapas. Você pode comer uma bela de uma macarronada, mas essa bela macarronada poderá te dar alguma indigestão, certo? Ok? Vamos lá? Donária Carmo, Lisboa, Portugal. Não conheço nenhum rabino que nos oriente por aqui. É aquilo que o Rebbe disse, né, Donária? É que nós precisamos aprender a usar a tecnologia, os meios de comunicação de forma sábia, para podermos aí tirar bom proveito disso, né? Então, graças à tecnologia, o mundo ficou pequeno. Então, temos aí, né, como termos contato, apesar da distância, de termos contatos, né, com pessoas que estão no mesmo segmento monoteísta, Benei Noach, e bem como também podemos ter contato, né, com os nossos rabinos, né, o Rav Yaakov, através dos grupos Benei Noach, tem como ter contato com ele também para poder tirar muitas dúvidas aí, como muitos estão fazendo, né? Então, procurar ter aí um canal, né, um canal junto com os demais do movimento Benei Noach. Caso você deseje, né, ter esse contato aí, você depois nos dê um alô, que aí nós vamos direcionar você para algum canal que tenha aí contato com o Rav Yaakov Gerenstad, o nosso rabino, ok? Então, é muito bom termos aí a tecnologia no tempo presente para podermos encurtar, né, estas distâncias que existem por aí, ok? Vamos para a nossa sexta leitura, que está no capítulo 16 do livro de Êxodo, capítulo 11 e versos 11 a 36. Capítulo 16, verso 11 a 36, a nossa sexta aliá, com os comentários de Rashi, ok? Deus então falou a Moshe da nuvem dizendo: escutei as queixas dos israelitas, fala a eles e diz: ao anoitecer comereis carne e de manhã comereis pão à saciedade. E sabereis que eu sou Deus, vosso Deus. Todos então se dispersaram. Naquela noite, isto é, no fim da tarde, do Shabat do dia 15 do mês de Iyar, codornizes subiram e cobriram o acampamento. De manhã, no dia seguinte, domingo, dia 16 do mês de Iyar, o povo viu que havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando o sol nasceu e a camada de orvalho evaporou, eis que sobre a superfície do deserto uma substância fina que havia sido envolta com essa camada de orvalho por cima e outra camada de orvalho por baixo. A camada de cima do orvalho se dissipou e foi exposta então
aquela camada fina daquela substância, como se a camada superior de orvalho tivesse sido retirada. Assim, a substância estivera protegida da sujeira e de insetos pelo orvalho, tanto em cima como embaixo. Embora geralmente desça da atmosfera para a terra, o orvalho aqui milagrosamente subira do solo. A substância possuía uma crosta fina em sua face superior e era tão sutil quanto a geada sobre o solo. Os israelitas viram a substância exposta e disseram uns aos outros: é uma porção de comida. No hebraico é manne. Pois não sabiam o que era exatamente para chamá-la pelo nome. Moisés disse-lhes: este é o pão que Deus vos deu para comer. Isto é o que Deus ordenou: recolhei-o de acordo com o que cada homem necessita para comer. Tomareis um homer. A medida de um homer é aproximadamente de 2,5 litros, né? Ou 2,6 quartos de um galão por cabeça, de acordo com o número de pessoas que cada homem tiver em sua tenda. Contudo, ele não lhes disse que a porção da sexta-feira, do sexto dia, seria dupla, para que não tivessem de recolhê-lo no Shabat, no sétimo dia. Os israelitas fizeram o que Moshe lhes disse. Recolheram-no, alguns recolheram a mais, outros recolheram a menos. Porém, quando mediram a medida de homer, quando chegaram nas suas tendas, milagrosamente o que recolhera muito não tinha excesso, e ao que recolhera pouco, nada faltou. Cada homem recolhera tanto quanto necessitava para comer, ou seja, um homer, que corresponde a 2,5 litros. Moisés disse-lhes: nenhum homem deixe sobrar dele até amanhã. No entanto, não escutaram Moisés, e alguns indivíduos, entre eles Datã e Avirã, deixaram sobrar deles até amanhã, a parte da manhã. E ele ficou cheio de vermes, tendo antes ficado pútrido. Moisés enfureceu-se com eles, pois guardando uma parte para o dia seguinte, questionavam a capacidade de Deus de vir em seu auxílio. E agora, neste momento, é a quinta vez que eles questionam realmente a capacidade de Deus para auxiliá-los. As pessoas recolhiam-no toda manhã, cada homem de acordo com o que necessitava para comer. E quando o sol esquentava, depois que todos haviam recolhido sua porção, tudo que restava no campo derretia e escorria, formando regatos. Veados bebiam esse líquido, as nações que caçavam esses veados e comiam sua carne e sentiam o sabor do maná, e percebiam ainda mais o quanto Deus favorecia os judeus. No sexto dia da semana, recolheram a quantidade habitual, porém quando a levaram para casa e mediram, constataram que era uma porção dupla de pão, 2 homers para cada pessoa, e que seu sabor era ainda melhor do que o usual. Todos os líderes da comunidade foram e disseram a Moshe. Haviam estudado as leis de Shabat em teoria, mas como sabiam que tais leis só se tornariam obrigatórias quando a Torá fosse entregue, não compreendiam por que aquilo estava acontecendo naquele exato momento. Ele disse-lhes: é isto que Deus falou, mas eu ainda não vos disse. Amanhã, alguma das leis de Shabat, especificamente a proibição de cozinhar, entrarão em vigor. Será um dia de descanso, um Shabat sagrado, dedicado a concentrar-vos em Deus e não no ganha-pão. Tudo que desejares assar, assai hoje, para hoje e amanhã. E tudo que desejares cozinhar, cozinhai hoje, para hoje e amanhã. E reservai para vós tudo que sobrar do que comerdes hoje, guardando até amanhã. Reservaram-no até amanhã
como Moisés ordenara, e não ficou pútrido, e nem houve verme nele. Mesmo assim perguntaram a Moshe se deviam sair para recolhê-lo naquele dia, como haviam feito nos dias anteriores. Afinal, a proibição de carregar em domínio público no Shabat ainda não vigorava. Moisés disse: não, comei hoje o que sobrou do que preparaste ontem. À tarde, indagaram novamente se não convinha ir apanhá-lo. Moisés respondeu: não, porque hoje é Shabat para Deus. E ele notou que temiam que o maná tivesse parado de cair. Então disse: apesar de que hoje não o achareis no campo, amanhã ele recomeçará a cair, e voltareis a encontrá-lo à vossa espera. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é Shabat. E não só no Shabat, como também em outros dias de descanso, nos quais Deus vos ordenará que não trabalhareis, não haverá maná. Uma porção dupla descerá no dia anterior, e todos esses dias de descanso. Não obstante, no 7º dia, alguns do povo saíram para recolher maná, mas não acharam nada. Essa foi a 6ª vez que o povo questionou a capacidade de Deus de vir em seu auxílio. Deus disse a Moshe: alguns do povo não acreditaram que o maná não cairia no Shabat, e mesmo tu foste negligente, não lhes tendo falado do Shabat, enquanto não vierem indagar-te sobre a porção dupla de maná. É verdade que, tecnicamente, não tinhas obrigação de transmitir minha mensagem antes que ela se tornasse relevante, mas devias ter agido mais prontamente. Até quando todos vós vos recusareis a observar meus mandamentos e meus ensinamentos, isto é, a crer em mim? De fato, apenas alguns de vós manifestaram falta de fé, mas a comunidade tem certo grau de responsabilidade coletiva, por não usar suas ferramentas sociais para reforçar a fé de todos os seus membros. Vede, uma dupla porção milagrosa de maná caiu na sexta-feira, no 6º dia. Claramente Deus vos deu o Shabat, e por isso, no 6º dia, ele vos dá alimento para 2 dias. Portanto, todo homem permanecerá onde estiver. Nenhum homem saia de seu lugar no 7º dia para recolher maná. Aqui, Deus pôs em vigor mais uma lei do Shabat, a proibição de sair de uma área povoada e de carregar objetos para fora dela. Ele disse-lhes: a distância máxima que o indivíduo pode caminhar no Shabat para fora do limite de uma área povoada é de 2.000 cúbitos, que corresponde a 960 metros. Se por alguma razão ele se vir no Shabat além de tal distância permitida, só poderá movimentar-se dentro de um raio de 4 cúbitos, isto é, um raio de 2 metros. Então o povo descansou no 7º dia. Depois que caiu o maná, para 7 dias, os israelitas viram que por meio dele, Deus se esforçava para tornar-lhes a vida mais fácil e deleitosa, possibilitando até que descansassem completamente da busca de sustento no Shabat. Estavam prontos então para nomeá-lo. A casa de Israel chamou o alimento de maná. Lembram lá atrás quando fala, eles disseram, é alimento, né? No sentido de dizer assim, que o alimento no hebraico é man, M-A-N, man, né? Então aqui a casa de Israel chamou o alimento de maná. Não lhe deram um nome descritivo, mantiveram o nome que havia usado primeiramente para caracterizá-lo, uma porção de comida. Não seria apropriado atribuir-lhe nome descritivo, porque ele era redondo, como uma semente de coentro, mas era branco, e naturalmente tinha gosto de massa frita em mel, sovada, com óleo, adquiria porém qualquer sabor que quisessem, exceto o de vegetais nocivos aos lactentes.
Portanto, designando simplesmente maná, o povo indicou o descanso, sossego e deleite que ele lhe trazia. Ok? O vídeo voltou ao normal aí? A live, amados? O Enoque está dizendo que a mensagem está travando, que a live está travando. Está em ordem por aí para continuarmos? Verso 32 do capítulo 16. Moisés disse: é isto que Deus ordenou, enchei dele um homem para ser preservado através de vossas gerações, de modo, quando for preciso, vejam o pão com que vos alimentei no deserto ao tirar-vos do Egito. Talvez eu julgue necessário, em um momento futuro, que o povo se dedique integralmente ao estudo de Torá e temporariamente não se ocupe em ganhar o sustento. Então me perguntarão como sobreviverão, e eu poderei mandar meu profeta mostrar-lhes o maná, lembrando-lhes que, quando necessário, eu realmente posso sustentá-los milagrosamente, como fiz para esta geração. 10 meses e meio depois, quando o tabernáculo for erguido, Moisés disse a Arão: toma um vaso de cerâmica, põe nele a medida de um homer de maná e coloca-o diante de Deus para preservá-lo através de vossas gerações. Conforme Deus ordenou a Moshe e Arão, Arão colocou-o diante da arca do testemunho para ser preservado. Os israelitas comeram maná por 40 anos. O pão que o povo levou ao sair do Egito, em 15 de Nissan do ano 2448, a contar da criação. Já tinha o gosto do maná, então é como se houvesse começado a comer maná naquela ocasião. O maná parou de cair quando Moshe morreu, no dia 7 de Adar do ano 2489, a contar da criação. Mas a provisão recolhida naquele dia durou até 15 de Nissan do ano 2489. Ao atravessarem o rio Jordão, chegarem a uma terra habitada e começaram a comer os produtos da terra. Eles comeram maná no mesmo dia em que caía, só até chegarem a planícies de Moabe, na extremidade de Canaã, onde Moisés morreu. Similarmente, as codornizes continuaram a descer toda a noite, até o povo entrar na terra de Israel. O homer é 1/10 da medida de efá, que corresponde aproximadamente a 25 litros, uma medida de efá. Um homer corresponde a 1/10 da medida de efá, que é 25 litros aproximadamente. Ok? Então aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, a nossa sexta leitura da aliá, e vamos comentar aqui aquilo que nos diz o nosso Menachem Mendel nos comentários da Torá, nesse campo específico que nos fala aqui sobre, no capítulo 16, o verso 31, a casa de Israel chamou o alimento de maná. Ele era redondo como a semente de coentro, exceto que era branco, tinha o sabor de massa frita em mel. Então, segundo comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre o relato da porção dobrada de maná, que caía sempre no 6º dia da semana, que é a sexta-feira para o Shabat. Nós poderíamos pensar que o maná era restringido e, portanto, inferior pela observância do Shabat. Porém, na realidade, o contrário é verdade, pois foi explicado na sessão anterior que o Shabat não foi de fato observado antes que o maná foi dado. Além disso, até mesmo depois que o maná foi dado, nem todos os preceitos de Shabat foram observados. Somente esses aspectos do Shabat que são pertinentes à coleta e à preparação do maná, que foram ordenados nesta ocasião.
Disso é evidente que a mitzvah do próprio Shabat foi ordenada por causa do maná. Isto é porque o Shabat e o maná dividem a mesma ideia de descanso e prazer. Ou seja, o maná foi dado em uma forma já comestível, já preparada, pronta, de modo que os judeus não precisavam se preocupar com a preparação da comida. Semelhantemente, o Shabat é um dia de repouso das atividades cansativas da semana. Então, quando Deus deu o maná para o povo israelita que saiu do Egito, junto com o maná ele deu essas primeiras regras, ou primeiras observações, ou primeiros preceitos, leis do Shabat, que era exatamente sobre a questão sobre a coleta e a preparação do maná. Qual que era a regra para a coleta? No sexto dia, colhereis porção dobrada de maná. Sobre a preparação do maná, eles não tinham que fazer nada, porque o maná já vinha pronto. Então aquilo que eles desejavam comer, o maná era transformado naquilo. Então o Shabat, ele também, Deus deu o Shabat pronto para o povo judeu especificamente, que é o que? Repouso das atividades cansativas da semana. Então o Shabat, ele traz para o povo judeu a mensagem de descanso e prazer. O maná, qual é a mensagem que traz? Uma mensagem de descanso e prazer. Então, o maná não é menos que o Shabat e o Shabat não é menos do que o maná. Os dois são de suma importância para a Torá, para o povo judeu. E nós, Benei Noah, temos o que aprender com isso e o que temos que valorizar com isso, certo? O guia Benei Noah, de autoria do nosso Rav Yaakov Gerenstad, traz bem detalhado sobre o que o Benei Noah pode e não precisa fazer no Shabat, ok? Numa ocasião oportuna, vamos falar mais detalhadamente, mas é importante você ter. Assim como também o maná era uma comida particularmente deliciosa, assim como o Shabat, que é um dia destacado com a intenção de prazer, alegria, de júbilo. Então, para realçar o repouso e o prazer que o maná trazia, Deus também deu aos judeus a mitzvah de Shabat. Então isso explica porque a Torá só nos fala sobre o nome e o sabor de maná e sua preservação para gerações depois de descrever como o maná não caiu em Shabat, pois já que o Shabat foi dado para potencializar o maná, a verdadeira natureza do maná não pôde ser apreciada completamente até que um Shabat tivesse passado. Ou seja, o povo judeu só pôde desfrutar de uma forma mais plena o maná quando o Shabat, nesse caso aqui, foi estabelecido com essas duas regras, sobre a questão da coleta e sobre a questão de preparação do maná, certo? Então, nesse Shabat, junto com o maná, então eles puderam desfrutar de uma forma mais plena o maná e o Shabat. Lembrando que, de forma específica para o povo judeu, o Shabat, assim como a mensagem de maná, ela traz então a mesma ideia nos dois casos, Shabat e maná, descanso e alegria, certo? Então, descanso e alegria é o Shabat. Por isso que o Shabat, que tem realmente na redenção do Mashiach, que é o que corresponde ao 7º milênio, ao 7º dia da criação. Portanto, nós estamos vivendo o 6º dia da criação, estamos vivendo o 6º milênio da criação. Portanto, nós já ultrapassamos a metade do dia
e próximo está o 7º dia, próximo está o 7º milênio, próximo está o Shabat, próximo está o Maná plenamente, onde tanto judeus e não judeus poderão desfrutar do Shabat e desfrutar deste Maná, com a revelação de Mashiach, com a revelação do justo Mashiach, para trazer a redenção nesses dias, e que seja para breve, e que seja para agora. Amém. Ok? Então aqui estamos nós no 6º dia, na nossa sexta Aliá, e aí então vamos aí estarmos procurando cada vez mais desfrutarmos do descanso e do júbilo que o Eterno tem para nós através da Torá, através do estudo de Torá. Não perca tempo, não use muletas, não use um óculos falso da cegueira, sendo que você enxerga muito bem. Portanto, seja qual for a muleta, seja qual for a desculpa, olhe bem para frente. Deus deu uma ordem. Não é tempo de enrolação, é tempo de seguir em frente, usando degrau por degrau, passo a passo, seguindo as etapas. Vamos, sem sombra de dúvidas, chegarmos a ver a revelação de Mashiach em triunfo, junto com Mashiach, junto com todo o povo judeu, junto com os patriarcas, as matriarcas, junto com o Moshe, a geração do deserto, junto com o rei David, junto com o justo Mashiach, que vem da descendência de Judá, David, poderemos estar desfrutando da redenção nos dias de Mashiach. Então, não é tempo de enrolação e não é tempo de usar muletas. Por quê? Porque estamos no limiar do 7º dia, preparando-se para daqui a pouco, para a entrada deste Shabat, que seja com Mashiach e que seja para agora. Shabbat Shalom, até amanhã às 14 horas em A Tarde com a Torá.